Como sempre fazemos, nós estamos trabalhando a psicologia espírita, Joana de Ângeles, a respeito de vários temas importantes para nós, para a nossa convivência no dia a dia. Nós já trabalhamos a fuga espiritual, já trabalhamos a preguiça, já trabalhamos a raiva e agora nós estamos trabalhando o medo. O medo, sem dúvida alguma, é alguma coisa que nos incomoda muito, alguma coisa que nos atrapalha demais. Porquanto, quando nós sentimos medo de qualquer situação, nós ficamos impotentes diante das dificuldades e diante dos problemas. Então, o medo torna-se um freio. O medo torna-se um estanque para nós que precisamos avançar, crescer, desenvolver, progredir. E como extirpar o medo da nossa vida? Como fazer com que o medo se afaste de nós sem que possa trazer sequelas maiores? Ou será que o medo é uma coisa que enraiza na gente e não tem como nós livrarmos dele? Segundo Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que o medo, ainda que seja inerente ao ser em desenvolvimento, ao ser encarnado, em crescimento, ele é passivo, sim, de ser administrado. Talvez a sua erradicação de imediato seja um pouco difícil e complexo. Talvez o melhor que façamos é entender, compreender e administrar o medo até que, pela nossa própria evolução, consigamos avançar um pouco mais, não só em relação ao medo, mas outras mazelas também que fazem parte desse time nefrástico, nesse time que aflige tanto a nós como as pessoas que estão ao nosso redor. E assim sendo, nós vamos trabalhar o medo dentro da sua psicopatologia, dentro de uma proposta do qual nós podemos entender e compreender o medo. Sendo que, no último estudo que nós fizemos, o último slide que nós trabalhamos, foi exatamente em relação a isso. Caminhos não percorridos antes são sempre incógnitas, desafiadoras. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz com que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do seu equilíbrio. Então, nós já trouxemos aqui várias situações em relação ao medo. E, especificamente, em relação à questão da obsessão, a obsessão nada mais é do que nós, enquanto encarnados, ainda que pode ser também desencarnado, mas na condição de encarnado que nós estamos, sermos obsidiados por irmãos do plano espiritual em desequilíbrio, que não tiveram a maturidade, que não tiveram a condição necessária para entender-se como um espírito em evolução e procura, por meios danosos, acompanhar as suas vítimas, entre aspas, que nem sempre o é, ainda que assim ele o enxergue, para poder causar-lhe um mal. Isso normalmente ocorre de uma forma direta, é quando o indivíduo desencarna e tenha, durante aquela existência, criado situações de conflitos, às vezes até extremo, onde aquele que partiu, aquele que desencarnou, vitimado, muitas vezes,
exatamente em função do seu desafeto, ele, não se conformando, ele, no plano espiritual, investido ainda nos caracteres da matéria, ainda o espírito com raiva, com revolta, ele quer se vingar. Exatamente por não conformar com o que lhe fora imposto, enquanto encarnado. Este é um caso de obsessor específico, direcionado. Neste caso aqui, é uma outra situação de obsessor. Mas obsessores, então, têm obsessores diferentes? Sim. Não que o obsessor, que é, na verdade, um espírito como nós, desencarnado, mas em desequilíbrio, quando há um relacionamento direto, em função disso, ele desencarna e leva consigo, né, essa raiva, esse rancor, esse ódio, ele torna-se obsessor direto. Mas também tem muitos irmãos no plano espiritual que se tornam obsessores em função do seu próprio desequilíbrio. Aí, ele vai obsediar quem? Que é o que nós vamos tratar aqui. Vão obsediar todas as pessoas que estiverem em desequilíbrio, sem especificar quem quer que seja. Que é nesse caso aqui. Ou seja, quando o indivíduo, por medo, e esse medo nós já vimos lá atrás, que pode ser um medo em razão de vidas passadas ou em consequência de vida atual, né? E ele traz consigo isso. Então, quando isso ocorre, esse indivíduo, ele vai sofrer uma carga muito pesada desses obsessores, ainda que esse espírito obsessor nunca tivesse nenhum relacionamento com ele. Mas por que então ele vai obsidiar? Porque esse indivíduo, com medo e com transtorno, vai criar em volta de si um campo psíquico que vai desnaturar o seu desequilíbrio. Ou seja, toda vez que nós estivermos em desequilíbrio, aqui nós estamos falando em razão do medo, mas qualquer tipo de desequilíbrio, não tenha dúvida, os nossos irmãos vão estar conosco. Os nossos irmãos obsessores vão estar conosco. É isso que a gente precisa entender, que para sermos obsidiados, não necessariamente precisamos ter aqueles obsessores diretos. Eles vão vir em razão da nossa invigilância. Por isso que Jesus falava lá atrás: orai e vigiai. Por quê? A única forma, dentro dessa característica, para poder afugentar os obsessores, é criar um patamar de proteção através da prece e da oração e, acima de tudo, através do nosso bom comportamento. Quando a gente vai às casas espíritas, ou quando a gente vai a qualquer igreja, ou qualquer culto, o que se busca, na verdade, é a nossa reforma íntima. O que consiste a reforma íntima? É trazer para nós um alimento para a alma de bondade, de fé, de caridade, para que a gente possa afugentar de nós esses irmãos em desequilíbrio. Então, a forma que nós temos é, nesse caso específico, é trabalhar o medo. Aí nós vamos ver como nós vamos trabalhar esse medo, para que a gente não crie esse clima propício para que os obsessores venham estar conosco. Porque não tenha dúvida, nós interagimos com o plano espiritual permanentemente 24 horas.
acordados, vigilantes ou dormindo. Esses irmãos estão conosco. E graças a Deus que eles estão conosco. Porque muitas vezes são esses obsessores que nos incomodam tanto, que nos traz tanto medo, tantas perturbações, que nos faz sacudir, movimentar, buscar nos livrar deles. E, como nós sabemos, não basta só chegar para ele e falar assim: olha, eu não quero você perto de mim, eu quero que você saia, que eles não vão sair, né? Te obriga a você ter uma outra postura, uma conduta moral, uma conduta intelectual, uma conduta que condiz com os ensinamentos de Jesus. Então, através desses espinhos, nós conseguimos chegar até a fruta, que é exatamente por vias indiretas, conseguimos a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Então, a gente percebe que o obsessor não é de tudo ruim, não. E mesmo porque vamos olhar quem são esses obsessores. Como já falei, são irmãos em desequilíbrio. São irmãos que, em algum momento, vão se tornar anjos também. Porque a eles será dado também a oportunidade de crescer e desenvolver, tanto quanto nós. Se nós não tivermos uma boa postura, uma boa conduta, podemos nos tornar obsessores, sim. Ainda nessa... não, mas eu não me torno obsessor. Nós já tivemos casos de relatos que o indivíduo tornou-se obsessor por uma contingência que aconteceu, do qual jamais ele contava. Vamos tomar como exemplo, nós estamos aqui hoje bem tranquilos, dentro de uma serenidade e de uma sanidade mental tranquila. Mas vamos supor que a hora que a gente chega em casa, deparamos com uma situação totalmente deplorável, alguém ali estuprando sua filha, sua esposa e tudo mais, uma situação horrível, e você toma uma atitude tão drástica, né? E acaba cometendo uma loucura. Se você consegue eliminar o indivíduo, ainda assim, é uma coisa da natureza humana. Nós vamos ficar com ódio instalado em nós, por aquilo que aconteceu. Porque, a princípio, nenhum de nós acha que deveria passar por isso. Realmente não devemos. Mas nós não sabemos também o que aconteceu em vidas passadas. Né? Nós olhamos só agora o momento. E aí, diante dessa raiva, desse ódio, se nós desencarnamos, podemos tornar um obsessor. Não é? Porque o que torna um indivíduo, um espírito obsessor, é o desequilíbrio. Pelo ódio, pela raiva, pelo ciúme. Então, nenhum de nós que somos imperfeitos, estamos livres de tal ato. Por isso que a vigilância e a prece e a oração é fundamental na nossa existência. Então, voltando aqui, ao tópico aqui, toda vez que o indivíduo, né, ele entra nesse processo conturbado, os nossos irmãos em desequilíbrio vão estar junto a ele para poder obsidiá-lo. Quando é que isso deixa de acontecer? Quando ele consegue elevar seu padrão vibratório, consegue atenuar um pouco a influência desses irmãos. Então, este é um caso. Nesses casos, as obsessões podem ser delegadas pelo adversário invisível, que experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando conduta estranha e doentia que dele se aproveita o obsessor pela sua fragilidade emocional.
toda vez que nós entramos nesse processo de medo, nós tornamos presa fácil a várias situações de natureza específica. Por quê? Nós perdemos nosso equilíbrio, nós perdemos a nossa forma de enxergar e ver as coisas de forma mais nítida, com mais segurança. Em resumo, nós perdemos a fé. O medo tem esse poder de fazer com que nós nos percamos no caminho do avanço, do caminho da luz. Não só o medo, como nós já dissemos aqui. Como nós estamos tratando do medo, é evidente que nós vamos sempre mencionar o medo como sendo este elemento, essa configuração que vai ser representativa no nosso dia a dia, né? De maneira idêntica ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto muito importante ou de uma programação qualquer que se apresente como relevante. O cansaço, a não renovação do entusiasmo desencadeia um medo de não ser bem sucedido, passando-se a adotar esta postura desastrosa. Então a gente percebe que existem várias formas do medo estar presente na nossa existência. E aqui é um caso corriqueiro, né? Quando nós deixamos ser seduzidos por um medo intenso, automaticamente nós perdemos um pouco do nosso equilíbrio, né? E toda vez que isso ocorre, existe um desgaste emocional, um desgaste vibracional, fluídico, muito intenso de nós. Porque nós somos energia. Nós somos fluidos vitais. E esse composto fluídico que alimentam as nossas células faz com que o desgaste seja maior ou menor de acordo com o tamanho da preocupação que nós temos em relação a alguma coisa. Quando a gente procura administrar isso, automaticamente nós estamos criando para nós uma condição que nos permite desencadear em nós um argumento mais sólido, consistente, para evitar que a nossa base, a nossa sustentação não caia. E hoje nós sabemos que grande parte dos nossos problemas ocorrem por questões de natureza específicas. Haja vista que, segundo os estudos, 95% das nossas doenças hoje físicas são de natureza psicossomáticas, que, se traduzindo, advém exatamente da fraqueza do nosso comportamento, da nossa forma de ver a vida e de encarar a nossa existência. Ora, se hoje já temos essa noção, nós temos que ter também ferramentas para poder fazer frente a essa situação. E quais são essas ferramentas? Será que o medo, na sua totalidade, é ruim? Diferentes manifestações do medo. Então vamos lá. Embora inconsciente, o medo da morte predomina na natureza humana, como se ela traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Né? Quantos de nós temem a morte? Depois que a gente começa a ter a primeira noção da doutrina espírita, a gente perde
o medo completo da morte. Não é isso? Ninguém tem mais medo da morte, como o Chico também não teve dentro do avião, né? Onde fez que esparramos todo lá, com medo de morrer, e Emmanuel chega perto dele e fala: morra, Chico, mas morra com educação, não se aflige assim não. Ou seja, isso é inerente a nós, humanos encarnados, temos medo. Por mais conhecimento teórico que a gente tenha, por mais prática mediúnica que nós tenhamos, o medo ainda é aquele compartimento que faz parte da nossa existência, do qual nós temos receio de averiguar. E isso, até certo ponto, é salutar. Por quê? Vai, muitas vezes, nos impedir de fazer besteira. Se nenhum de nós tivéssemos nenhum receio da morte, a primeira crise, o primeiro problema que nós tivéssemos, nós iríamos morrer. Por que viver? Né? Por que enfrentar dificuldades, problemas? Então, isso acaba inibindo o povo, fazendo com que o medo da morte nos impede, nos inibe de praticarmos esse ato virtuoso, né? Sem aguardar o momento da partida. Porque todos nós temos esse momento da partida, né? De acordo com o nosso planejamento reencarnatório, mas também não é uma coisa fixa, que ele pode ainda perdurar, ter uma moratória, ou pode ser antecipado pelo suicídio. Suicídios voluntários, suicídios involuntários. Né? São os inumeráveis medos da perda de emprego. Quem é que não tem medo de perder o emprego? Se nós estamos encarnados, precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro, precisamos nos manter. A gente não tem medo, né? Que manda embora e depois é. Pois é, né? Então nós temos medo de perder o emprego, né? Pelo menos dentro de um nível aceitável, nós temos medo de perder o emprego, né? De objetos valiosos, né? Enfim, todas essas coisas do nosso dia a dia nos traz um certo medo, uma certa insegurança. Aí temos também o medo do desconhecido, o medo do escuro, de altura, né? Medo de animais, de insetos. E muitas vezes a pessoa nem sabe se é medo, se é outra coisa, quando vê um rato, uma barata, né? Subindo pelas pernas. Então isso costuma dar uma arrelia danada, né? Isso é medo é o quê? Né? Pavor, né? Então são coisas assim que o medo nos traz, que se apresentam como uma conduta de fóbicas, no caso de bichos, né? Acrescente-se a esse o medo de adoecer, de sofrer, de morrer com sofrimentos. Então, olhando esse texto aí, a gente vê que o medo é constante em nós. Que o medo faz parte do nosso dia a dia. Se ele faz parte do nosso dia a dia, em sã consciência, nenhum de nós aqui tem como sair daquela porta e falar assim: a partir de agora eu já sei o que é o medo, não vou ter mais medo. Porque não adianta nós falarmos isso, de que nós não vamos ter mais medo, porque nós vamos continuar tendo medo. Por que nós vamos continuar tendo medo? Ainda que racionalmente a gente fale que eu não vou ter mais medo. Mas por que a gente continua tendo medo? Por uma coisa simples. Porque tudo isso que nos acontece fica registrado na nossa mente subconsciente.
E na nossa mente subconsciente, nós temos uma mente consciente e a mente subconsciente. Na nossa mente consciente é o que nós fazemos aqui, a razão, a racionalidade, é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Na mente subconsciente é aquilo que nós captamos em grande parte de forma subliminar e criamos como se fosse um CD e ali vai se registrando naquele CD tudo isso que nos ocorre. Ele se assemelha muito às impressões que ficam no perispírito. Vai registrando ali. Depois que ele está registrado ali, configurado ali, não adianta a minha mente consciente, chegar e falar assim, eu não quero ter mais medo. Enquanto tiver registrado na minha mente subconsciente, tiver registrado. Aí que é o problema. Por quê? Não é tão fácil apagar o que está registrado na nossa mente subconsciente. É preciso, primeiro, conhecer, entender e dotar mecanismos próprios, bem definidos, de como deletar, substituindo, para que no nosso subconsciente tenhamos outros registros que possam compensar aquela ausência daquilo que foi apagado. Mas isso é uma outra história, uma outra situação muito mais complexa, né? Mas por isso que nós não conseguimos deletar o medo simplesmente. Mas só por entender, compreender que é possível fazê-lo, já alimenta em nós uma esperança. Já alimenta em nós uma capacidade de entendimento. Aí eu penso, opa, se para o medo funciona, será que para o ciúme, para a raiva, para as outras mazelas da alma, também funciona? Será que funciona? Funciona. É isso no final que nós vamos trabalhar. Como nós vamos alimentar o nosso subconsciente para que o subconsciente possa dar esse direcionamento da nossa existência. É o que nós falamos, a nossa reforma íntima. Ela vai estar registrada nesse CD. É reescrever, reeditar o que nós assimilamos de vidas passadas e na existência atual, por nossa ignorância, e por ignorância no bom sentido dos nossos pais, das pessoas que, por não entender e não compreender, impuseram medo na gente também. Era muito comum na infância nós aterrorizarmos os nossos filhos para que ele ficasse sossegado, quietinho. O relato daquela senhora, né, Deus? Exatamente. Então, menino, não faz isso não, senão o homem do saco vai te pegar. Menino, não faz isso não, o soldado vem aí. Enfim, eram medos e mais medos, né? Que a gente acumulava na criança como uma pedagogia educacional. E esses medos ficam registrados aonde? No nosso subconsciente. Outro dia eu estava lendo uma matéria, achei muito interessante. E eu pesquisas que estavam fazendo nos Estados Unidos, com chimpanzés, e a gente fica ligado às coisas assim. Aí estava falando que no grupo, na família, né, dos chimpanzés, eles têm até de 7 a 8 anos para uma aprendizagem. A partir disso, eles vivem normalmente até os 40, 50 anos. Eles não conseguem mais ter essa aprendizagem. Aí eu lembrei de Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles também reporta isso a nós. Que nós temos até os 7 anos, mais ou menos, para educarmos, para escrever, né, nesse disco rígido, esses comportamentos dos nossos filhos. Mas por ignorância, por não saber, nós não fazemos. Então, olha só como que a natureza é perfeita, né?
Os animais têm lá e nós temos aqui. A mesma proposta de trabalho, a mesma proposta, só que nós somos racionais. Por isso que o Espírito da Verdade nos induz a amai-vos e instruí-vos. Porque através da instrução que nós estamos buscando fazer, nós vamos adquirindo conhecimento para que a gente possa não refazer a nossa existência que nós já fizemos, não. Mas iniciarmos um novo começo. Escrever uma nova história. Uma nova história onde podemos afastar de nós, pelo menos em parte, medos, fobias, raivas, ódios e tudo mais. Né? Ao cultivarmos todos esses sentimentos do medo, nossa existência torna-se um contínuo sofrimento. Exatamente o que procuramos evitar a todo custo. Se nós fizéssemos uma enquete aqui e perguntássemos: quem quer sofrer? Nenhum de nós vai dizer que quer sofrer. Claro que não. Nós não viemos, não reencarnamos para sofrermos, não. Aí vem aquela pergunta: então por que sofremos? Né? E tem uns que ainda falam que a vida é um eterno sofrimento. Aí depende do ponto de vista. Por quê? Se nós não vermos como espírito que somos, reencarnantes, em crescimento e evolução, e trilhando sim uma escola da Terra que vai amadurecer no nosso espírito, é verdade que os sofrimentos serão apenas procedimentos pedagógicos para que o espírito possa ser beneficiado. O problema é que nenhum de nós aqui temos essa consciência nata de que estamos aqui para o crescimento do espírito. A nossa preocupação, na maior parte, é estarmos bem, inclusive fisicamente. Essa é uma proposta saudável? É. Desde que atenda ao espírito. Né? Mas então temos que sofrer para atender o espírito? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque a doença, muitas vezes, como eu já disse, é fruto da nossa ignorância. Quem não sabe o que ocorre quando nós alimentamos o ódio? Quem não sabe, quando nós alimentamos a raiva, o dano que é causado pelos neurônios, pelos neurotransmissores, pela fabricação de substâncias altamente tóxicas e nocivas ao nosso organismo. Quem toma isso, nós tomamos à medida que o nosso pensamento é levado a essa categoria. Se nós pensamos com esse ódio, com essa raiva, o que nós fabricamos? Fel para o nosso corpo. Coitado do nosso rim, coitado do nosso fígado, coitado do nosso estômago. Né? São cargas pesadas de substâncias nocivas, tóxicas, para que a gente acorde. Nosso corpo é feito de mais de 100 trilhões de células. Células que se uniram para fazer os nossos órgãos, fazer os nossos tecidos a trabalharem bem. Né? O que é o câncer? O câncer é uma célula desajustada dentro desse universo de células sadias. Este é o câncer. Então, quando isso ocorre, ela vai trazer um desequilíbrio para o nosso corpo total. Em função de quê? De um desequilíbrio de células.
Da mesma forma que nós somos células também na sociedade. Cada um de nós pode ser considerado uma célula da sociedade. Quando essa célula estraga, danifica, ela vai contaminar toda uma comunidade, toda uma sociedade. Então, no universo é toda uma engrenagem. É tudo interligado. Não tem como ser diferente. Exatamente para que a gente crie essa interdependência. Porque nós temos duas formas de evoluirmos. A evolução espiritual se faz sobre dois aspectos: individual e coletivo. O coletivo exatamente para atender a caridade, a solidariedade, a fraternidade. E o individual é respeitando a individualização do espírito através do autoconhecimento, através do auto-perdão, através de estiparmos em nós todo sentimento de culpa, todo sentimento de remorso. Porque nós sabemos o quanto é nocivo nós alimentarmos remorsos, culpas em nós, enquanto espírito que somos. Ao exercitar a semeadura do amor, cada vez mais estaremos eliminando as expressões de receio e inquietação, porque o amor oferece resistência moral para os enfrentamentos de todos os males da alma. Foi o que você disse, em relação ao amor. Né? Fenômenos que fazem parte do processo de evolução, amparando-nos, trazendo-nos confiança em Deus e em suas leis naturais. Tudo isso, até agora, nós falamos, seria tão simples se nós tivéssemos ainda em nós o amor. Um amor mais puro, um amor mais suave, um amor fraternal, um amor universal. Coisa que nós não temos. Estamos anos-luz distante deste amor, que é o amor de Jesus. Mas nós não podemos nem devemos desanimar. Por quê? Basta que nós comecemos a trabalhar a propositura do amor, ele vai se apresentar para nós sobre vários aspectos. Em todos os momentos da nossa existência, em todas as dificuldades, se nós tivermos 1/1000 de segundo para refletir sobre o amor, as nossas atitudes mudam, modificam. Porque o amor tem essa capacidade, é a resistência moral para nos elevar. Só que, como tudo mais, por mais que a gente procure cultivar o amor em nós, ele é ainda uma ferramenta que nós não temos o domínio sobre ele ainda. Porque o nosso amor é um amor convencional. O nosso amor é um amor de tomar lá da cá. São situações no qual nós não estamos acostumados. Né? Porque a hora que nós pudermos ter esse amor fraternal, esse amor universal, quando eu falo isso, eu lembro de Maria. Maria é a nossa mentora, é um espírito de escola, que na época de Cristo, ela foi julgada às arenas para ser devorada por leões, exatamente por defender a doutrina de Cristo. Então Maria é essa nossa mentora, responsável pelos trabalhos dessa casa. Ela era um espírito tão elevado que já poderia estar em outros orbes. Mas ela preferiu estar ainda conosco, aqui na Terra, exatamente para poder nos patrocinar, para nos amparar,
para nos dar isso que ela nos dá aqui, para que a gente possa alimentar um dia, galgar posições melhores em termos de espiritualização. Então, amor de Maria é um amor familiar, é um amor universal, que não pensa em si, mas pensa nos outros, coisas que nós estamos ainda muito distantes, porque pela nossa mente doentia, por nossa mente em desequilíbrio, nós pensamos só em nós. Tem que ser do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Se não for assim, não serve para mim. É este comportamento que nós temos, é essa postura que nós temos, onde existe esse conflito permanente entre o ego e o self. O ego, essa personalidade forte, que impõe através de uma imposição. O self é o amor, é a iluminação, é a candeia que está ainda debaixo da nossa cama e que precisamos elevar, colocar em cima da nossa mesa. É a candeia do nosso coração, mas que um dia haveremos.